Bem, então, começou a gravar. Na, na questão judaica, então, temos aquela, na segunda parte, especificamente aquela concepção hegeliana da história, segundo a qual há evidentemente um progresso que se dá de forma dialética, né? Então, essa segunda parte é muito interessante por causa disso, né? Porque podemos ver na leitura da segunda sessão da questão judaica como ele incorpora, interpreta a filosofia hegeliana da história, especialmente a concepção dialética, e aplica na sua análise da sociedade capitalista, segundo a qual, historicamente, me lembro que no vídeo eu cometi um ato falho, eu falei porque Cristo era cristão, o que quer dizer que Cristo era judeu, então o cristianismo veio do judaísmo. Então, na concepção de Hegel, o cristianismo, em princípio, é a antítese do judaísmo. Dessa síntese, finalmente, há uma evolução histórica de quase de mais de 1000 anos, na qual dialética histórica, o judaísmo passa a ser a essência do sistema econômico do Estado europeu. Já no final da época medieval, isso já se vai consolidando, constituindo, e finalmente, então, chega, segundo Marx, na dialética entre judaísmo e cristianismo, no capitalismo, o judaísmo, por ele interpretado como a adoração do dinheiro, pelo dinheiro, então vence. Então, um sistema no qual o Estado moderno entra é um Estado, nesse sentido, judaico. É o capitalismo puro, que, nesse sentido, como ele o explica, é um triunfo da essência do judeu, segundo Marx. Bem, então essa parte realmente é extremamente interessante, porque é uma aplicação sui generis do pensamento hegeliano, né? E aí, obviamente, uma concepção histórica, uma filosofia da história assumida do Hegel, né? E transformada, né? Uma concepção, né, diferente. Bem, haveria alguma pergunta sobre essa primeira parte, essa primeira leitura que fizemos e que terminamos a aula passada? Nesta segunda leitura, que é porque, como eu disse para vocês, lamentavelmente, não sei por que razão os editores, em lugar de escrever escritos de juventude, escreveram manuscritos econômico-filosóficos, e os estudantes acham que estariam lendo, então, os manuscritos econômico-filosóficos, o que é falso, né? Então, eu estou aqui, né, com esta edição que está no SIGA, da edição em 70, que é portuguesa, e geralmente as boas editoras nas primeiras páginas colocam não sei se dá para ver, aí dá para ver, né? Esses são os dados bibliográficos do texto. E aí diz, aí em geral, eles, quando é uma tradução, eles põem o título original. E o título original é Early Writings, ou seja, escritos tempranos, ou então poderia ser também escritos de juventude. Editado pelo Baltimore. Então, não sei por que razão eles fazem isso. E isso gera uma confusão. Nós nem temos entrado ainda nos manuscritos econômico-filosóficos.
Então, o primeiro texto é um texto escrito no ano 43, que é o texto sobre o texto de Bauer. O segundo texto já é um texto sobre a filosofia do direito de Hegel, né? Inclusive, vamos ver a introdução. Então, a parte que vamos começar a discutir hoje é apenas o que ele intitula, né? É o que ele botou como título Introdução à contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Então, é o que vamos ver, que é outro texto, não tem nada a ver com Bauer, né? Então, também não tem nada a ver, evidentemente, com manuscritos econômico-filosóficos que ele escreve em 44. Estamos no ano 43. Aliás, esse texto de sobre Hegel foi escrito no final de 43 e no início de 44, né? Então, ainda não são os manuscritos econômico-filosóficos. Então, eu vou ver aqui o que o Murilo disse. Segundo a tese de Max Weber, o protestantismo criou um espírito... Sim, olha, Murilo, eu comentei com o professor Cícero, meu colega, estávamos comentando. Aliás, ele o professor, às vezes, com o professor Fábio, com o professor Pedro, e mais com o professor Cícero, com quem eu me comunico. E comentávamos sobre esse texto de Max Weber, sobre o espírito do capitalismo, que é um texto excelente, genial. Então, antes de ler o que você diz, eu já vou dizendo, né? Eu tenho uma abordagem da leitura filosófica que é a seguinte: se vocês forem discutir coisas que eu tenho escrito mais de 1.000 ensaios. Eu tenho escrito publicado, não escrito, publicado mais de 1.000 ensaios e 3 livros. E alguns livros no prelo que, por aberrações, ia publicar e não publiquei, essas coisas que acontecem. Agora, se vocês lessem meus textos e me fizessem uma pergunta, eu teria que ir ao texto. Para poder responder sobre algo que eu tenho escrito, sobre o qual eu refleti, eu deveria ir ao texto. E não tem nada que outras pessoas em outras épocas possam eventualmente ter pensado sobre o que eu estava dizendo. Compreendem? Então, eu tenho como norma, inclusive como uma questão metodológica aos estudantes que entram na filosofia, entrem no texto, tentem entender o texto, a motivação específica desse texto e as raízes do texto, que geralmente estão em um ou dois autores, quando não em um, neste caso Hegel, né? Então, qualquer explicação que eu possa dar de Marx, desse texto, não passa nem perto do texto de Max Weber, que eu achei excelente, excelente, né? E que, assim, sem ainda ver tua pergunta, eu não teria, assim, o que você poderia querer dizer? Eu vou ler a tua pergunta ainda, mas, em princípio, eu digo, qual será a conexão? Bom, eu vou ler a tua pergunta. Olha, a tua pergunta se refere especificamente a uma característica essencial, a um vínculo que faz o Weber entre o espírito do protestantismo, entre o protestantismo e o capitalismo. Como eles casam, como eles casam. O protestantismo é de 1500 para lá.
né? Nasce com Lutero, com Calvino, né? Todo esse movimento. O tratamento que faz Marx é completamente diferente porque é histórico, é milenar. Ou seja, o que Marx está fazendo uma análise da origem do capitalismo a partir de uma concepção dialética que leva mais de 1000 anos, que nasceria na antiguidade, na dialética entre o judaísmo inicial e o cristianismo, que ao se desenvolver na criação do Estado moderno, que começa a partir da consolidação e a criação do feudalismo, séculos 4 para frente, então não há assim, não posso, eu não diria que há contraponto, porque são dois paradigmas teóricos completamente diferentes. Ou seja, o Max Weber não está dizendo, Marx está equivocado porque eu estou certo. Não. Ele está dizendo, há uma característica própria do sistema capitalista, tá? Que casa com o espírito da religião protestante, o que é diferente, né? Então, são paradigmas teóricos diversos, né? Diversos. Não, 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 não. Então, não. Então, você disse no final, não sei se fiz a interpretação correta do meu ponto sobre o judaísmo. Segunda coisa, Murilo, não é meu ponto, não é a minha posição sobre o judaísmo. É o que o Marx diz. O Marx, o Carlos Marx, que diz no texto que acabamos de ler, ele, não eu, ele afirma que o espírito do judaísmo é o espírito em que o capitalismo se converte, ou seja, o capitalismo adota na sua essência o espírito judaico, que é fazer dinheiro e mais dinheiro, e usar os outros como meios. É isso que Marx afirma. Não é uma tese minha. Não é interpretação, não é tese minha. Diz no final da questão judaica Carlos Marx, e não Gonçalo Armijos. Não é Gonçalo Armijos que diz o seguinte. Quem diz o seguinte é Carlos Marx. Eu vou ler. O judaísmo atinge o apogeu com a consumação da sociedade civil, ou seja, com a sociedade burguesa. Já falei para vocês que essa tradução sociedade civil é péssima. Então, quem diz isso é Marx, não sou eu. Então, não sou eu, Gonçalo, que está fazendo uma interpretação, né? Aliás, todas as minhas aulas, todas, absolutamente todas, são baseadas no texto do autor ou autora clássicos, dos clássicos, né? Eu não uso comentadores, eu não uso terceiras leituras. Eu vou nas fontes, ponho as fontes no SIGA para vocês ver e meus comentários para e passo, de forma que vocês vejam se o que eu estou escrevendo sobre esse texto, sobre esse trecho, está certo ou não. Então, não é o Gonçalo Armijos que afirma que sobre o judaísmo, não. Quem afirma isso é Carlos Marx, afirmou em 1843. Então, não é minha interpretação que o capitalismo, em essência, é o triunfo do espírito judaico. Essa tese, como acabo de ler para vocês, é de Marx, não é minha. Okay? Não está numa questão, num horizonte temporal mais amplo, não, Murilo. Está num paradigma teórico completamente diferente. A abordagem, o olhar de Marx sobre a história
É completamente diferente. Em Max Weber não há uma filosofia da história. Em Max Weber há um corte sincrônico do capitalismo, segundo o qual corte sincrônico há um casamento entre uma religião específica, uma forma de ser e comportar-se das pessoas, com o capitalismo. É um corte sincrônico, porque ele não pega a história, ele pega o capitalismo, quando ele nasce e se consolida. Então, é um corte sincrônico, não é um corte diacrônico, não é uma visão diacrônica como em Marx, que menciona inclusive Cristo, menciona os judeus antigos e vai até 1843, né? Então, é um paradigma, são paradigmas teóricos incomensuráveis, que não se relacionam. Então, por isso que eu, desde o início, né, antes de ver o documentário, já disse, né? Já me surpreendeu, né, o que eu li. Então, tudo, tá, eu faço questão de enfatizar a pergunta é uma pergunta que me permite, inclusive, aprofundar certas coisas e esclarecer certas coisas, né? Uma delas é esta, que eu insisto uma e outra vez. Não existe a filosofia. Não existe a filosofia como se fosse um templo, uma igreja, na qual a igreja é o templo, os fiéis entram para ler cada um as diversas facetas dessa religião, entre os santos diversos vão acrescentando dogmas sagrados a um único livro. Não é isso, não é isso, não existe esse templo. A filosofia não é um templo e os filósofos não são santos que partilham da mesma devoção. A filosofia é uma tarefa feita pelas mais diversas questões, com os mais diversos objetivos, pelas pessoas e pelas mentes mais díspares, que não têm relação umas com outras. Então, por exemplo, eu diria, nada deve o Max Weber a Marx. O texto, para mim, genial, excelente do Max Weber, nada deve a Marx. Nada, absolutamente. É outra coisa completamente diferente, né? Um texto valiosíssimo, eu acho, né? Que não deve nada ao pensamento de Marx. E eu disse numa aula, na última aula, inclusive, eu, como digo para vocês, eu escuto, vejo o vídeo de novo para ver, eventualmente, que posso acrescentar, que posso continuar, etc. E eu disse na aula passada, disse, fazendo uma observação sobre, a, sobre o texto de Marx, é uma concepção assim fantástica. E eu disse, mesmo que não concordemos com ela, como eu, Gonçalo, eu não concordo para nada, eu não concordo para nada com essa visão completamente fantástica que tem Marx sobre a história. E também não concordo para nada com Hegel, segundo a qual concepção a história é o desenvolvimento do espírito absoluto que se realiza e finaliza na Alemanha, no Estado alemão, supostamente, em que todos são iguais e livres, o que é falso, na cabeça dele, e aí termina a filosofia. Isso me parece um completo disparate. Completo, ou seja, porque é falso? Não me parece isso. Agora, que ela, concepção de Hegel sobre a história, é uma criação fantástica, maravilhosa, é maravilhosa como são maravilhosos os contos dos irmãos Grimm, os contos fantásticos, os chamados contos maravilhosos, que estão reunidos nas histórias que eles reuniram, né, a partir do folclore germânico, os irmãos Grimm, né? Como é fantástica Cem Anos de Solidão de Garcia Marques, como é fantástica a obra de Jorge Luis Borges. Isso é fantástico. Como é fantástico, por exemplo, aquele conto A Casa Tomada,
que agora eu discordo completamente que possa ir, eu discordo completamente com certos, com os contos maravilhosos, mas não posso deixar de ver obras realmente fantásticas por trás, por trás desses textos. Eu não acho que seja verdadeira a abordagem hegeliana da história, nem o que está na questão judaica de Marx. Mas, claro, eu olho e abro o olhar porque digo, nossa, que construção fantástica, no sentido literal do termo, próprio de uma mente como a de Fyodor Dostoiévski, que escreveu Crime e Castigo, e você lê Crime e Castigo, ou lê O Jogador, eu adoro literatura, e fico extasiado com aquela coisa fantástica. Tem um texto, o Fyodor Dostoiévski, que são os demônios, que é uma coisa de tirar o fôlego, de literalmente tirar o fôlego a passagens tão pesadas, tão profundas, que você tem que parar de ler e dar uma volta, sair e dar uma volta que ninguém te atrapalhe, para você poder voltar um pouco à serenidade de tão pesadas que são essas coisas. Então, eu vejo Hegel e digo, nossa, que coisa fantástica. Ou eu vejo que coisa fantástica. Isso não me compromete a dizer que coisa verdadeira, porque são duas concepções, aliás, são duas coisas diferentes, né? A concepção filosófica, que eu acho fantástica, e a verdade, né? O Berkeley, eu não sou, eu acho que a matéria existe, eu, Gonçalo, acho que isto que está aqui, a minha caneta existe, e material existe fora de mim, e não existe porque eu o esteja vendo ou porque Deus a esteja olhando. Então, ela continua existindo e o mouse continua existindo, porque quando eu saio daqui, depois da aula, e não tem ninguém no quarto, Deus os está vendo. Isso me parece um completo disparate, um completo absurdo. Agora, que eu ache esse argumento do Berkeley absolutamente genial, eu acho. Aliás, o Berkeley fez, como eu talvez eventualmente disse para vocês, a primeira crítica a, a Newton, ao grande Isaac Newton, ao pai da física clássica. Ele fez uma crítica, a primeira crítica, na qual crítica ele diz para o Newton, grande Newton, não precisamos das noções de tempo e espaço absolutos. Com noções relativas de tempo, espaço e matéria também damos conta de fazer física. E quem reconhece a influência dessa afirmação é nada mais nem nada menos que Albert Einstein no início do século XX, quando ele reconhece que autores como Berkeley o influenciaram na sua teoria física. Então, compreendam, há uma coisa fantástica por trás das criações filosóficas e não necessariamente elas são verdadeiras, continuam sendo tão fantásticas como podiam ser completamente falsas. Completamente falsas. Como, por exemplo, as teorias dos pré-socráticos sobre a origem das coisas, que são, assim, uma maravilha entre aspas, fantasiosas. Imagina, na época, a coisa mais fantástica e fantasiosa do mundo dizer que existem átomos que ninguém poderia ter visto e só chegamos a ver e comprovar no início do século XX, 2.600 anos depois. Né? Então, a professora Anna Colantoni diz que a filosofia e a literatura... Sim, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo com a Ana. Se ela diz isso, eu concordo. A filosofia é uma criação fantástica. Absolutamente fantástica. As grandes filosofias são fantásticas nesse sentido. E por isso são grandes. Que sejam verdadeiras é outra coisa. E se forem falsas, não interessa absoluto. Não interessa. Porque já são uma contribuição à criatividade do espírito humano.
né? Bem, então, pois é, muito bem. Então, estava falando sobre o final da crítica de Bauer, perdão, a crítica de Marx a Bauer. Então, agora começamos a leitura da contribuição à crítica da economia política. Desculpem, a contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Muito bem. Como digo, este outro texto não tem nada a ver com Bauer, tem a ver com uma crítica a. E, na verdade, não é, essa introdução que vamos ler não é nem sequer uma crítica a Hegel, é uma crítica à Alemanha, ao estado de atraso da Alemanha, e ele propõe uma série de teses que são parte, né, já mais central da proposta do jovem Marx sobre o Estado, né, sobre a sociedade e sobre o futuro histórico, né, que são os blocos que constroem sua filosofia da história, né, que a teoria de Marx é fundamentalmente uma filosofia da história, ok? Bem, tem alguém alguma pergunta? Ok. Bem, eu modifiquei um pouco o meu método porque eu estava pondo na tela, só que isso me produz uma confusão danada, porque não dá para controlar a tela como você controla um texto manualmente que está aqui, né? Então eu já vou dizendo, estou no texto que está no SIGA, do texto a página 77, física do texto postado. Estou então na introdução, começando a introdução à crítica, a contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Okay. Bem, o primeiro texto, o anterior, digamos, para visualizar, é um olhar, metaforicamente é o Gonçalo falando, é um olhar que está criticando uma construção teórica que sublimiza, que eleva o mundo, digamos assim, o mundo real, mostrando que essa elevação põe as coisas ao contrário, né? Que não é aquele mundo superior do qual nós dependemos, que é ao contrário, que essas construções teológicas e religiosas são consequência das carências e limitações do mundo material. Okay? Então, para lembrar um pouco o conteúdo da crítica de Marx a Bauer, seria, em poucas palavras, a seguinte: Bauer não é apenas a superação do estado religioso que nos interessa, não é apenas não está em jogo, não deve estar em jogo apenas a crítica ao Estado cristão para que o Estado civil político passe por cima do Estado religioso. O que está em jogo, Bauer, diria Marx, é a crítica ao próprio Estado. Agora, ele reconhece que a crítica ao Estado cristão, para que ele seja superado, é valiosa.
porque é um momento histórico importante superar que o Estado supere a dependência do Estado religioso. Sim, é importante. Só que a posição de Marx vai ser, mas essa não é a finalidade, nem deve ser o objetivo final. O objetivo final é questionar o Estado enquanto tal, como tal. Então, se vocês percebem, estão aqui as sementes da sua crítica famosíssima ao Estado enquanto tal e a sua proposta mais do que famosa de que o Estado deve ser superado para dar passo a um estágio posterior, pós-estatal nesse sentido, em que seria o comunismo, em que não haveria classes. Agora, então, vou interromper para ver se me está fazendo alguma pergunta. É, ele diz que só conhece o Marx economista e não o Marx filósofo. Então, eu vou fazer uma observação com um texto, com um pequeno texto de Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Lenin tem um texto, pequeno texto, cujo título é o seguinte: As três fontes e três partes integrantes do marxismo. A economia política clássica, sim, mas o socialismo utópico francês e a filosofia clássica alemã. Essas são as três fontes. Então, se você só conhece uma, não conhece Marx. E o próprio Engels, depois de Marx ter escrito e mandado para ele, Engels, para ler o capítulo, o livro primeiro, o capítulo primeiro do Capital, se você já leu, é sobre a mercadoria. Só que a primeiríssima parte da mercadoria é o nascimento da mercadoria, e é um tratamento dialético, absolutamente incompreensível para quem não conhece Hegel, e, portanto, se não conhece Hegel, não entende nada. Só que para conhecer Marx, é necessário conhecer Hegel. E para conhecer Hegel, não podemos conhecer Hegel sem conhecer Kant. E não podemos conhecer Kant sem conhecer Hume, que é o que, segundo o próprio Kant, o acordou do seu sonho dogmático. E Hume é de 1776. E não podemos entender, então, Hume, se não entendemos a origem da filosofia moderna, então temos que começar com Descartes. Descartes, Hobbes, Locke, Hume, Berkeley, Kant, Leibniz, Hegel, Marx. Esse é o roteiro que eu mesmo me vi obrigado a fazer para entender Marx, que era meu objetivo na graduação. Então, sim, não se entende Marx sem entender as suas fontes. Bem, então, voltando ao assunto, deixem eu me lembrar o que eu estava falando. Tá. Então, aqui temos uma crítica ao Estado já. Então, se eu disse para vocês, como metáfora, o olhar está dirigido a uma teoria divina sobre o Estado, que justificaria este vale de lágrimas. Este segundo passo já é a crítica do vale de lágrimas, digamos assim. Então, por isso, vai ter que ser crítica da política e do direito. Aqui nesta segunda fase, como nós vamos ver. Então, repito, não sou eu, Gonçalo, que está interpretando. Eu estou repetindo o que eu li, vamos ler vocês e eu aqui nessas páginas. Para, num terceiro momento, o olhar crítico sobre a estruturação político-jurídica do Estado vai ser dirigida às causas
dessa estruturação político-jurídica que é a economia. Então, o olhar de Marx, né, é assim: primeiro, critica aquela teoria celestial sobre o Estado, que deve ser criticada, segundo ele, porque indiretamente é a crítica ao vale de lágrimas que é o Estado. Dois, a crítica à estruturação político-jurídica do Estado. E três, nos manuscritos econômico-filosóficos, a crítica à base que produz esse direito e essa política, não? Esse tipo de legislação jurídica e esse tipo de organização política. Então, começa por cima, vai para a parte político-jurídica e termina na crítica da economia. Depois de escreverem a ideologia alemã, na qual ideologia alemã eles fazem uma crítica aos filósofos contemporâneos alemães e desenvolvem uma teoria da história, uma filosofia da história, Marx e Engels, nunca mais ele volta a questões filosóficas. Depois disso, Marx só escreve questões sobre economia, fundamentalmente. Então, os grandes textos seriam os Grundrisse, né? Fundamentação da crítica da economia política, a contribuição à crítica da economia política e o Capital, né? Que são as obras mais importantes depois destas obras de juventude. Bem, Tem até aquela cartinha que o Engels escreveu para ele, perguntando se ele ia escrever alguma coisa parecida com a ciência da lógica, né? eu não entendi, não ouvi bem, como que é? Não, não, tem uma carta que o Engels escreveu pro Marx, perguntando se ele escreveu alguma coisa parecida com a ciência da lógica. Não sei se foi uma pergunta assim, mas foi uma discussão. Daí o Marx falou que não, algum texto que explicaria o método dialético certinho, bonitinho, bem explicadinho, tudo. Mas daí ele falou que não escreveria. E se ele escrevesse, seria uma coisa de 50 a 60 páginas. Eu desconheço essa carta de Engels. Se você tiver, poderia me mandar. Ah, Mas posso mandar sim. Ele escreveu sim sobre metodologia. Ah, não, mas ele escreveu um livro mesmo, assim, um livrão, sabe? Tipo, que nem o Hegel fez, que escreveu 3 livros, escreveu mais coisa, várias Não, coisas, mas assim. você pergunta se Marx publicou alguma coisa sobre metodologia. E ele escreveu sim. Está nos chamados Grundrisse, que é a introdução à crítica da economia política de 1857. Aí há uma parte sobre o método. Ok? Mas não é nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo. Bem, então eu estava dizendo, aquela primeira parte do Capital, especificamente o nascimento da mercadoria, é um horror de texto. É um texto absolutamente dialético, hegeliano, e eu acho que completamente falso também, porque eu acho não acho que o dinheiro seja originado por essa dialética que ele imagina aí entre trabalho abstrato e trabalho concreto. Me parece isso completamente tirado dos cabelos, como falamos em espanhol. Não sei se vocês têm essa expressão, mas é uma coisa assim completamente forçada e para mim falsa. Bem, então, introdução à contribuição. Estou na contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução. Okay? Ele diz, então eu vou lendo e vou comentando. No caso da Alemanha, a crítica da religião foi em grande parte completada. No original foi essencialmente terminada. Isso está, não sei por que eu falei em grande parte. Né? E a crítica da religião diz é o pressuposto de toda crítica. Né? Então aqui ainda depois ele discordaria disso. Não, a crítica da ideologia não pode ser pressuposto de nada. A crítica o que interessa criticar é a base da onde as fantasias surgem. Não interessa digo eu, Gonçalo, essa é a minha síntese do que eu vejo em Marx, como ele de fato procedeu.
Não interessa a crítica das fantasias, porque perdemos tempo em criticando fantasias. Vamos a criticar o que origina as fantasias, a base das fantasias, a motivação das fantasias. E a motivação das fantasias, em última instância, está na estruturação econômica da sociedade. Aí está o problema. A miséria real das pessoas produz e alimenta as fantasias num mundo futuro. Já que as pessoas passam a vida inteira trabalhando como escravos, como desesperados, e vivem uma vida miserável, então, evidentemente, tem que ter a consolação de imaginar que depois haverá um mundo futuro, após a morte, em que poderão ser felizes aqueles coitadinhos que sofreram, feito uns condenados aqui na Terra. Então, a posição dele seria essa. Não interessa mais. Não interessa. Interessa ver quais são as origens dessa miséria. Né? Qual é a origem das ideias? E não criticar as ideias, né? Enquanto tais. Né? Bem, então, agora, ele começa, evidentemente, aqui o que nós vemos é um progresso do jovem Marx. Ele tinha apenas 25 anos, lembrem. Tinha 25 anos quando escreveu a questão judaica. E antecipa um monte de ideias que depois iria aprofundar. Né? Então, essa crítica, ao ele criticar a questão judaica e a religião e o Estado religioso, pronto, está praticamente feita já. Agora, vamos criticar o real mesmo, o que existe real e concretamente na vida do Estado, que é o próprio Estado, a política e o direito. Então diz, fazendo uma síntese do que ele tinha dito, o homem que na realidade fantástica do céu, onde procurava um ser sobre-humano, encontrou apenas o seu próprio reflexo, já não será tentado a encontrar a aparência de si mesmo no mundo, né? Agora, isso de encontrar seu próprio reflexo é só para quem eventualmente queira se aprofundar, é consequência da influência de Feuerbach. Depois da leitura de Hegel, Marx e Engels descobriram Feuerbach e ficaram fascinados com Feuerbach. E o próprio Engels, no prefácio, diz: na hora viramos, ele e eu, Marx e eu, Feuerbachianos. Tá, eu vou escrever, tá? O texto se chama, o texto de Feuerbach é a essência do cristianismo. Eu vou escrever só um instante. Eu como chama? Eu bloqueei o teclado para não está dentro. Bom, depois eu escrevo, tá? Depois eu te passo. Eu já passei lá. Ludwig Feuerbach, isso, Ludwig Feuerbach, esse aí, isso, exatamente. Eu estou sem o teclado ainda. Bem, então aí eles viraram materialistas, de forma definitiva, e claro que o texto de Feuerbach se chama A Essência do Cristianismo, no qual o texto Feuerbach explica que a religião, a imagem de Deus, é um produto da própria imagem humana sublimizada, absolutizada, ou seja, todas as nossas carências são jogadas para a sua
perfeição. Se nós somos mortais, então um ser imortal. Se nós somos temos pouco conhecimento, projetamos um ser onisciente. Se não temos todos os poderes, projetamos um ser todo-poderoso. E assim, então, os deuses são criados à nossa imagem e semelhança, segundo Feuerbach, que é o que dizia o Xenófanes. Ok? Então, esse é o texto. Então, qual é o fundamento da crítica religiosa? Está aqui no terceiro parágrafo, que vou agora, está o que acabei de dizer. Repito, eu não interpreto, eu estou lendo, estou dizendo para vocês o que está aqui, não que eu gostaria que estivesse, ou a minha interpretação feita num manual, não. É este o fundamento da crítica religiosa, escreve Marx, 2 pontos. O homem faz a religião, em itálico, frisado. A religião não faz o homem, que é o que acabei de... Este é o resumo do que acabei de dizer, que está em Feuerbach, isto. Esta é uma ideia de Feuerbach. Mas o homem, diz Marx, não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem. O Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, que é uma consciência invertida do mundo. É uma consciência invertida do mundo. Porque eles são um mundo invertido. Em que sentido? No sentido, inversão, em que sentido? Que é a causa. Ou seja, que o efeito vira causa. O efeito das mazelas humanas, do sofrimento humano, que é a causa, e este sofrimento e esta miséria humana inventam deuses para neles projetar um futuro melhor, é invertida. E se diz, não, que é o ser humano que é consequência desse Deus e esses deuses, ou esse mundo celestial. Por isso, a religião é um mundo... Eles invertem as relações. É um mundo de cabeça. Não é a religião que está na base da... Não são os princípios religiosos que estão na base da vida dos homens. É ao contrário. A base da vida dos homens, miserável e pobre, que produz as ideias religiosas para justificar essas, ou para dar consolação e esperança a essa situação de miséria. A religião é a realização fantástica da essência humana. Porque a essência humana não possui verdadeira realidade. Por conseguinte, a luta contra a religião, então isto é importante. A luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. Então, lutar contra a religião é lutar indiretamente contra esse mundo miserável, cujo aroma espiritual, cuja justificação dogmática é a religião. Porque se as mulheres sofrem e são agredidas pelos homens, é porque assim Deus o quis, porque são inferiores, porque Deus mandou elas sofrerem mesmo. Porque Deus mandou as mulheres serem escravas do homem, serem serventes do homem, servirem o homem, o macho. Então, a justificação do abuso contra a mulher está na religião, quando eu digo, eu padre, o pastor, ou seja lá o quê, o sultão, o ayatolá, digo que as mulheres nasceram para apanhar do homem porque nós somos quem manda, e não vocês mulheres.
segundo Deus, segundo as Escrituras, e eu mostro as Escrituras. As Escrituras no Alcorão, no Antigo Testamento, né? Então, esse é o sentido. Né? Por que a religião é usada para justificar as mazelas humanas, a exploração dos seres humanos e a violência de uns contra os outros, justificando a violência contra determinadas pessoas, por serem o que são, por serem mulheres, ou por serem isso, ou por serem aquilo. Então, veja, e agora vou ler um famosíssimo parágrafo. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida. A religião é o suspiro da criatura oprimida. O íntimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. Ponto. É o ópio do povo. É a cocaína do povo. É a cachaça do povo. Que bebendo a cachaça, que enchendo a cara, se esquece dessas mazelas e desse sentimento, desse sofrimento, dessa situação, e foge ao mundo do porre, para o mundo das ilusões da droga, etc. Então, aqui está a famosa expressão, né, que a religião é o ópio do povo. Então, abolir a religião, que o que ele pregava, assim como o Bauer, no texto anterior, a abolição da abolição real é a real abolição da situação de miséria do povo. Né? Então, agora leio, não estou interpretando. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. Então, vejam bem, e aprenda e comecem a entender o que Marx dizia. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito de sua condição, repito, solicitar, pedir que abandonem as ilusões sobre sua situação econômica, política, social, de exploração, por exemplo, é o apelo para que abandonem uma condição que precisa de ilusões. Apelar pelo fim das ilusões é apelar, em última instância, ao abandono das condições que provocam essas ilusões, das condições materiais, sociais, familiares, de violência, por exemplo, que provocam essas ilusões. Então, vejam a síntese no final deste parágrafo. A crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do vale de lágrimas de que a religião é a auréola. Esses trechos são realmente muito fortes. Eu não sei se Hume fala isso no livro. Na História Natural da Religião. Eu não li esse texto de Hume. Então, qual é a consequência da crítica da religião, segundo Marx? A crítica da religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a sua realidade como homem, como pessoa, como ser humano, que perdeu as ilusões e conquistou a razão.
que não se vai deixar mais levar por ilusões e voltou a usar sua razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, à volta de seu verdadeiro sol. Uma espécie de revolução copernicana, né? Que em lugar de ele, ser humano, pessoas, girarmos em torno de um suposto Deus que está em algum lugar, não, girarmos em torno de nós mesmos. Que nós somos o verdadeiro sol de nós mesmos, porque nós somos quem, em última instância, segundo Marx, vamos salvar nós das situações em que estamos ao arrebentar as cadeias que nos sujeitam, ao destruir as correntes da violência, da discriminação, do abuso. Então, aqui seria a transição da crítica religiosa para a crítica da política e do direito. Consequentemente, diz Marx, a tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se desvaneceu, depois de criticar e mostrar que esse outro mundo do além não existe, se esfumou, desapareceu, é estabelecer a verdade deste mundo. Uma vez que se mostrou que não há esse outro mundo, e esse mundo esfumou-se, esse outro mundo do além esfumou-se, devemos estabelecer as verdades deste mundo. Portanto, segundo ele, a tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é desmascarar a autoalienação humana nas suas formas não sagradas, porque já se desmascarou nas formas sagradas, religiosas. Quais são as formas não sagradas? O direito e a política, né? A crítica do céu, portanto, a crítica do céu se transforma deste modo em crítica da terra. A crítica da religião se transforma em crítica do direito e a crítica da teologia em crítica da política. Então, aqui faço um parêntese e lembro vocês a imagem que eu fiz, a metáfora. A crítica do céu, que já foi feita, que se mostrou que se desvaneceu, que não há nada, que nós somos consequência desse céu que não existe, é ao contrário, é nossa miséria que o produz. Uma vez que isso foi desmascarado, então, que toca agora? Que nos corresponde a crítica deste mundo como ele existe, através da crítica do direito e da política. Então, o olhar já é horizontal. Né? Horizontal. Né? Até aqui era uma pergunta? Olha, li apenas a primeira página do texto. É realmente um texto sensacional. É um texto magnífico, um texto... Você não pode lê-lo sem mais nem menos. Você não pode lê-lo sem ficar tocado. E sem se lamentar que o abuso, a discriminação, que neste mesmo instante há pessoas que sofrem, há mulheres que não podem sair de casa, que têm que que não podem estudar, que não podem trabalhar, porque supostamente os livros sagrados assim o determinam, e que devem obedecer ao marido, porque a mulher nasceu para servi-lo, como se diz na minha religião. Século XXI ainda. Bem, agora passamos, então, a outro aspecto que é central, é fulcral em toda esta, em todo
este desenvolvimento do pensamento do jovem Marx, que é a concepção de qual é o lugar que a Alemanha da época ocupava na história. E a Alemanha estava num lugar, segundo Marx, de atraso. A Alemanha, dos países, como França, Inglaterra, os Países Baixos e, claro, os Estados Unidos, estava completamente atrás, atrasadíssima a Alemanha, como vamos ver. Então, eu vou ler este trecho, né, que ele diz. Estou praticamente lendo um trecho após o outro. Estou entrando agora na terceira página do texto, que é a página 79. Mas é a terceira página do texto. Estou começando lá no início. Veja a página, no primeiro parágrafo que é completa. Se houvesse de começar com o próprio status quo na Alemanha, mesmo da maneira mais adequada, diz Marx, isto é, negativamente, o resultado ainda seria um anacronismo. Um anacronismo. Um dos problemas do estilo de Marx é que ele é cheio das metáforas, cheio das metáforas. E das ironias, e dos sarcasmos. Isso pessoalmente me chega a incomodar. Cheio de sarcasmos, ironias, metáforas. Eu não gosto desse estilo, de fato. Por que um anacronismo? E metaforicamente não é um anacronismo, pelo seguinte. Porque se eu me ocupo deste país que é a Alemanha na época, eu estou me ocupando não do presente da Europa, estou me ocupando do passado da Europa. De um passado que, segundo Marx, retrotrai a um tempo anterior ao da Revolução Francesa. Segundo ele, são palavras dele, não minhas, não estou interpretando. Pela cronologia histórica, se nós botássemos cronologicamente os países em que estágio de desenvolvimento estavam na época, a Alemanha, ele diz, não eu, Gonçalo, Marx diz, estava atrás de 1789. Nem chegava à época da Revolução Francesa. Nem chegava. Já estamos em 1843, há mais de 50 anos estaria a Alemanha, respeito da França, por exemplo. Né? Por isso diz, é um anacronismo. Estamos fora de época. No sentido de estarem, portanto, atrasados política e economicamente. Por isso, claro, sabem, ele fala de perucas cheias de pó, né, empoeiradas. Vocês já viram os nobres franceses com aquelas perucas brancas? Essas eram brancas e cheias de um pó que jogavam, né? Então ele diz: se nego a situação alemã de 1843, dificilmente atinge, segundo a cronologia francesa, o ano de 1789, que dá a Revolução Francesa. E ainda menos o centro vital do período atual. Por isso ele diz: posso negar as perucas empoadas, mas fico ainda com perucas desempoadas. Então diz: se nego a situação, se estou criticando a situação alemã de 1843, do ano em que ele está escrevendo aí, durante esse tempo, dificilmente atinge, segundo a cronologia francesa, 1789, que é o ano da Revolução Francesa. E ainda menos o centro vital do período atual, que seria o que está acontecendo na Inglaterra, nos Países Baixos e nos Estados Unidos. De tão atrasados que nós alemães estamos. Então, as próximas páginas vão ser uma crítica disso. Uma reflexão sobre esse atraso.
Então, para encurtar um pouco, vou pular uma página, da página que estava na metade dessa terceira página, pulou para a metade da outra. Então, o que ele propõe, então? Já que estamos atrasados a respeito dos outros, né, o que ele propõe? Vou ler metade da página 80, que é a quarta página do texto da introdução, essa, a crítica, a contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Vou ler, estou lendo. Mas guerra a situação na Alemanha, por todos os meios. Semelhante situação está abaixo do nível da história, abaixo de toda crítica. No obstante, continua a ser objeto da crítica, assim como o criminoso está abaixo do nível da humanidade e continua a ser objeto do carrasco, né, da guilhotina. Na edição esta que estou usando, não sei de onde que eles escreveram em lugar de, assim como em lugar de criminoso está cristianismo. É um erro crasso deve ser de formatação, de montagem, né? O linotipista, porque isto foi feito na época em que se usavam os linotipos, né, das imprensas, que se escrevia cada letrazinha, se punha num molde, né, e o cara escreveu cristianismo, botou cristianismo em lugar de criminoso, tá? Então, o seu alvo, o nosso alvo, não é um inimigo que ele, a crítica, procura refutar, mas destruir. Destruir. Agora já o cheiro é diferente. O cheiro não é de crítica teórica. O cheiro já é de intervenção prática, portanto, de intervenção armada, mãos às armas, né? De uma intervenção revolucionária. Prática. Não queremos refutar esta Alemanha, não? Ela não merece nossa refutação, merece nossa destruição. Isso se destrói em sentido estrito pela violência das pessoas físicas, né? Como ele vai dizer. Depois ele vai se perguntar quem está em condição de fazer isso. E vai levantar umas questões que, do ponto de vista histórico, são extremamente interessantes. Então, agora passo para a página seguinte, no início, página 81. Um pouco que estou mostrando os trechos mais assim, claros, né, em que se mostra a sua posição. Que espetáculo, diz Marx. A sociedade burguesa encontra-se infinitamente dividida nas mais diversas raças que se defrontam umas a outras com suas mesquinhas antipatias, má consciência e grosseira mediocridade. Isto aqui leio porque quero lembrá-los de que a concepção de Hegel, na qual ele se inspira para se referir a essa sociedade, a sociedade burguesa é a sociedade da separação de uns dos outros. Por quê? Porque a sociedade burguesa existe porque há burgueses que cada um deles está interessado no seu negócio. Cada um deles no seu negócio, usando os outros como meios para se enriquecer. Por isso ela se encontra infinitamente dividida, cindida, individualizada, particularizada, quando do que se trata, a ideia de Marx é que nós, seres humanos, vivamos em comunidade real, numa comunidade em que visemos os bens de todos, e não os bens individuais, pessoais, egoístas,
de cada um de nós. No final dessa página, ele diz, só para resumir as ideias que ele está desenvolvendo, ele diz: a luta contra o presente político dos alemães é a luta contra o passado das nações modernas. Então, aqui já se está consolidando sua concepção, cuja parte mais importante é a sua análise econômica. Nós avaliamos, então, o progresso de uma nação não pelas suas ideias filosóficas ou mitológicas ou poéticas ou literárias, mas pela sua situação econômica, pela sua organização econômica e como eles distribuem sua riqueza, se a distribuem, e como eles progridem ou não, e qual é a base econômica que alimenta ou que deveria alimentar essa população. E não pelo que escrevam os poetas e os filósofos, etc. A luta contra o presente político dos alemães, diz, é a luta contra o passado das nações modernas. Mais uma vez, dizendo, nós estamos atrasados. E aí continua com metáforas e caindo, como se dizem popularmente, caindo de sola na situação da Alemanha. Bem, então ele diz, por exemplo, nas páginas 82 e 83, ele diz que enquanto na Alemanha se está defendendo o monopólio, na França e na Inglaterra, que estão na nossa frente, o monopólio está sendo completamente proibido. Você sabe, o monopólio é proibido. Né? Quanto mais moderna é uma nação, o monopólio é proibido por lei, porque o monopólio vai contra os interesses da maioria da população. Então, enquanto na Alemanha se ia ao encontro, ou seja, favoravelmente, abrindo os braços para encontrar e abraçar o monopólio, na França e na Inglaterra se ia de encontro, ou seja, para acabar com o monopólio. Se proibia o monopólio. Então ele diz, vejam como estamos nós atrasados. Enquanto ele já proibiram o monopólio, nós estamos abraçando o monopólio aqui na Alemanha. Como se fosse né, aquela coisa grandiosa para a nação. Só vou ler um trecho mais ou menos longo, para que tenha uma ideia, né, pelo menos do sabor desse estilo. Diz Marx na página 83, a soberania do monopólio dentro do país começou a ser reconhecida desde que se principiou a atribuir-lhe a soberania em relação ao exterior. Ou seja, se permite o monopólio de um setor interno da Alemanha e se taxa a importação dos mesmos artigos de outros países. Por conseguinte, na Alemanha começa-se com aquilo que já terminou na França e na Inglaterra. A ordem antiga e podre contra a qual estas nações, Alemanha e França, Inglaterra e França se revoltam teoricamente e que apenas suportam como cadeias, é saudada na Alemanha como a aurora de um futuro glorioso. Então está sendo irônico. Portanto, na Inglaterra e na França trata-se de abolir o monopólio, ao passo que na Alemanha se trata de caminhar para as consequências finais do monopólio. Bem, a continuação
que eu que vou deixar para a próxima aula, porque já aqui já entra em matéria, ele vai dizer, tudo bem, nós estamos atrasados, mas em algo estamos na frente deles. Na filosofia. E aqui entra o Hegel. Por isso que este texto se chama Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Porque na filosofia nós pensamos, diz Marx, os alemães, temos pensado o que os outros fizeram. E claro, Hegel, né? Então, na página 84, a filosofia alemã do direito e do Estado é a única história alemã que está passo a passo com a época moderna oficial, atual. A nação alemã vê-se, pois, obrigada a ligar com a sua história onírica, com as condições presentes e a sujeitar-se à crítica, e a sujeitar a crítica não só estas condições, mas também a sua continuação abstrata. Não dá tempo para explicar agora, mas eu vou antecipar qual é a ideia. A ideia é que, para Hegel, a história, como vimos no texto dele, passa por fases cuja essência é a realização universal da liberdade. Essa é a teoria, essa é a filosofia da história de Hegel. E é isso que ele se está referindo. Que nós, na Alemanha, pensamos, ou pelo menos Hegel pensou e percebeu, que do que se trata é que a história avance, e ela avança até se chegar à realização universal da liberdade e da igualdade. Mas quem pensou isso foi Hegel. Por meio de uma concepção dialética. Então, isso vamos ver na próxima aula. Estou, repito, na página 80. Bem, vamos retomar, então, na próxima aula e terminar, eventualmente, essa crítica, porque ainda faltam, né, umas boas páginas. Né? Então, não vai dar para fazer isso agora. Mas essa é a ideia, que nós, econômica e politicamente, estamos atrasados. Só que houve alguém na nossa Alemanha que já pensou que deveria acontecer. E o que deveria acontecer é isso, um progresso da humanidade para a realização num futuro estágio, realização da liberdade e da igualdade plenas e universais. E só realmente quando obtenhamos isso e sejamos livres, seremos livres do próprio Estado. E aí já seria a sua própria posição. Né? Então, Murilo, ele não está reproduzindo as ideias de Smith e Ricardo, porque ele nem leu ainda. Ele vai entrar na leitura depois, nos manuscritos. Então, ele ainda não leu. Depois ele vai ler. E vai aprender de fato. Vai aprender e vai reproduzir eventualmente, né, e modificar. Né? Mas ele já sabia na época, porque não era uma questão de ler Ricardo ou ler Adam Smith, era simplesmente saber que o país ao lado já tinha proibido o monopólio, assim como os outros. É uma questão de apenas ler os jornais. Né? Então, esta é a posição de Marx, e veremos na próxima aula a crítica, o resto do texto. Né? Só um instante, eu vou ver se está faltando Carlos, Felipe, Ingrid, Liula, Lourenço, Marcos. Tá. Gonçalves, eu achei a carta Aham. que eu tinha te falado, eu vou te mandar pelo WhatsApp. É uma carta de 14 de janeiro de 1858. Tá bom. Que ele fala que ele escrevia 2 a 3 páginas grandes de editor, né? Tá bom. Vou te mandar. Ok, gente. Então, a aula está sendo gravada, então eu vou mandar a aula para vocês desta vez. Eu não vou postar nada mais, não.
eu vou mandar tal qual está gravando, mando para vocês. Então, boa noite e até a próxima semana. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até a semana que vem. Boa noite, até mais. A ver como se faz isto.